tema que eu gostaria de partilhar hoje, e que é o tema do mês de janeiro, que nós iremos consagrar neste primeiro dia de campanha, é abundante graça. Talvez poderíamos falar muita coisa sobre a graça de Deus. E eu gostava de partilhar convosco alguns exemplos, algumas características da graça de Deus. Existem muitas características. Eu enumerei aqui, se não me engano, umas 8 características, mas vou partilhar convosco somente umas 4 por aí, tá bom? Se o Espírito Santo assim entender, partilho mais algumas, mas até lá serão 4 que eu gostaria de partilhar. E enquanto eu partilho essas características da graça abundante de Deus, da abundante graça de Deus, eu quero que tu te lembres e que o Espírito Santo, eu peço ao Espírito Santo que Ele possa tocar na tua mente para te fazer recordar aquele momento em que ela foi manifesta. A forma como a graça foi manifesta na tua vida. Que tu possas associar, que o Espírito Santo possa criar aqui um link e possa fazer-te associar ao momento em que passaste a tua vida, em que a graça de Deus foi manifesta. A vida é feita de muita correria, muitas decisões, muita tribulação, muitas lutas. E o objetivo de Satanás é fazer com que nós nos esqueçamos de glorificar, honrar e adorar o nosso Deus. O diabo quer que nós nos esqueçamos das características do nosso Deus e da graça do Pai. Mas hoje nós, através do poder e da glória do Espírito Santo, Ele vai trazer à nossa memória todas as vezes em que Deus manifestou a sua graça. Amém. Amém. Eu quero que tu faças o seguinte exercício. Tires os teus óculos, não literalmente, mas de uma forma simbólica. Os teus óculos naturais que te fazem ver o mundo da forma tal e qual como ele é. Mas que possas colocar os teus óculos espirituais, e esses óculos são dados por Deus. Esses óculos vão te dar a oportunidade de ver o sobrenatural de Deus acontecer. Esses óculos terão uma função que tu poderás acionar de acordo com a tua fé, de ver o futuro. Esses óculos espirituais darão-te a capacidade de olhares, entrares dentro de um espaço, um exemplo prático, dentro de um espaço, vê-lo todo destruído e conseguires ver ele construído, edificado, pessoas lá dentro a dar glória a Deus, irmãs já no reteté, as crianças a brincar, um exemplo prático. Então tu colocas os olhos, que chamam-se os óculos, colocas os óculos, que é os óculos da abundante graça de Deus. Coloca aí, tira os teus, coloca aí no teu colo, no teu bolso, tira os teus, coloca no bolso, guarda bem guardadinhos, e colocas os óculos da graça de Deus. Até frisas assim porque estás com dúvidas daquilo que tu estás a ver. Será? Será que estou a ver a Ana Garcia a profetizar e a curar? É só a Ana que está ali com máscara? Não. Está a profetizar e a colocar as mãos sobre... Não, é mesmo ela. Será que estou a ver o Florencio a pregar para multidões? Não pode ser. Que ele diz-me sempre, se puder ser outro, passa para outro. Não, é o Florencio mesmo. Será que é o Piedade? Não, aqui vejo o Piedade com os óculos da graça de Deus, que fortalece, motiva e inspira. Será que é o Daniel Piedade, onde quando o pastor chama de repente para orar, e ele diz sim, aliás, ele está eufórico para orar? Não. É. Quantos estão a entender aqui? Sabem, a graça de Deus dá-nos outro prisma à vida. A graça, o discernimento da abundante graça de Deus dá-nos a capacidade, o discernimento da abundante graça de Deus dá-nos a capacidade de olhar além das circunstâncias, ver além das circunstâncias, olhar para dentro de nós, aquilo pelo qual nós chamávamos limitações, vamos dar outro nome. Vamos batizar as limitações como oportunidades. Obrigado, Bretão. Vamos, se calhar, dar um nome às limitações de Golias, que foram derrotadas, e um reino maravilhoso e uma história, um testemunho daquilo que Deus pode fazer através de alguém pequenino, frágil. A graça dá-nos a capacidade de ver a vida com outro prisma, de olhar para os problemas e minimizá-los, não engrandecê-los, até
através das nossas palavras. Sem darmos conta, a ausência de graça ou do discernimento da graça de Deus verbalmente manifesta a ausência de fé. A ausência do discernimento da abundante graça muitas vezes manifesta nas simples palavras. E se? E agora a crise? E agora isto? E agora o Covid? E agora etc. Palavras que minimizam aquilo em quem nós cremos, que é a graça de Deus e o poder de Deus. A graça de Deus dá-nos a possibilidade de encarar as pessoas de outra forma. O discernimento da abundante graça de Deus dá-nos a capacidade de abordar, de amar as pessoas tal e qual como Deus ama. Pai, o maior exemplo de manifestação de graça ainda na terra, foi as últimas palavras de Jesus Cristo em meio à crucificação. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles estão completamente sem discernimento algum daquilo que tu, meu Deus, meu Pai, queres fazer através das suas vidas. Pai, perdoa-lhes, porque, de certa forma, apesar de eu ter anunciado o reino nesta terra, ter feito milagres, maravilhas, prodígios, ter pregado com sabedoria, eles não conseguem entender. Então a graça abundante de Deus dá-nos a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. E como é bom nós termos relacionamentos saudáveis. Como é bom nós termos amigos. Como é bom podermos contar uns com os outros. Como é bom, porque está escrito que existem amigos mais próximos que irmãos. Isto nos leva ao encontro da necessidade de termos relacionamentos onde a ligação, para além de relacional, terá que ser quase biológica, de sangue. Amém. É bom termos amigos, porque quando os amigos caminham juntos, se um cair, o outro levanta. É bom termos amigos que usam as palavras como presentes, como o apóstolo Paulo diz, que as vossas palavras sejam como presentes. Amém. A abundante graça de Deus edifica os nossos relacionamentos na igreja, nos ministérios. Dá-nos a abundante graça de Deus, dá-nos a capacidade de dialogar uns com os outros. A abundante graça de Deus dá-nos a capacidade de perdoar-nos uns aos outros. A abundante graça de Deus dá-nos a capacidade de perceber o coração do outro, o feitio do outro. A abundante graça de Deus dá-nos a capacidade de discernir o tempo para falar, para estar calado. A abundante graça de Deus dá-nos a capacidade de discernir o tempo que é para plantar e o tempo de colher. O tempo de rasgar, o tempo de coser. O tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar. É a abundante graça de Deus. E o autor deste texto que eu acabei de citar, ele tinha conhecimento dessa abundante graça. Daí a sua sabedoria. A abundante graça de Deus dá-nos o acesso à sabedoria de Deus. Mais do que nunca neste mundo nós necessitamos da abundante graça e que a mesma se manifeste com sabedoria. Para nos relacionarmos, para edificarmos, para trabalharmos, para pregarmos. Para amar é preciso sabedoria. Para falar as línguas do amor é preciso sabedoria. A abundante graça dá-nos acesso a uma infinitude de coisas. Quando tiveres dificuldade em pronunciar algumas palavras, diz assim, infinitude. Diz devagarinho. A graça de Deus é maravilhosa. Pai, dá-nos essa capacidade de discernir a Tua abundante graça sobre as nossas vidas. Muitas vezes queremos milagres, prodígios e maravilhas, quando a Tua graça nos basta. Pai, muitas vezes queremos prosperidade terrena, quando nos falta prosperidade no Espírito.
Pai, que nós possamos como igreja, Senhor, em nome de Jesus, entender esse bem tão precioso, colocando os óculos de Deus, os óculos da abundante graça, para entendermos, Senhor. Pai, que como uma criança contempla o crescimento de uma planta, uma pequena criança contempla o crescimento daquela planta, que nós possamos contemplar a Tua glória, Jesus. Com simplicidade, com o coração de uma criança humilde, com o coração de uma criança, Senhor, sensível, com o coração de uma criança desprotegida, derivada à sua estatura, Deus, que nós possamos olhar para a Tua graça, glória, para a Tua abundante graça, glória. Que nós possamos, com essa mesma humildade de uma criança, possamos olhar para um futuro promissor, que olhamos através da ótica da graça, da abundante graça, um futuro promissor, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro um futuro promissor, visão de um futuro promissor, por mais drástica que seja a vida, por mais drástico que seja o presente, por mais negro que seja o presente, um futuro promissor em nome de Jesus. Eu declaro que eles possam, que os meus irmãos possam discernir um futuro promissor, próspero, abundante, Deus, em nome de Jesus, que possam sonhar, que os óculos da graça, a ótica da graça possam revelar sonhos. Eu quero transmitir mais que uma mensagem, mais que uma pregação. Eu quero transmitir a voz e o desejo de Deus nesta noite, irmãos. Eu quero impulsionar-vos, levar, colocar todos numa bola, numa catapulta e lançar-vos. Sermos lançados juntos como igreja, como comunidade. Pessoal, eu quero ver malta a prosperar de uma forma fabulosa, maravilhosa. Que o carocha de 1850 saia em nome de Jesus da tua terra, que venha um carrão de 2022. Chegar na igreja e dizer, pastor, olha, uma oportunidade, Deus prosperou a minha vida, olha, comprei o meu carro, andava há 20 anos com este carocha. Fragnet ou Frognet, com esta Fragnet, com esta Kombi. E Deus abençoou, pastor, olha, agora já não vou só... Já posso comprar roupa um bocadinho mais estilosa, assim como você, pastor. São cenários existentes em cada vida, em algumas vidas, que não têm... Pastor, já não preciso que o meu filho receba. Não desvalorizo isso, porque eu também recebi. Se tiver a receber, recebo, sem problema algum. Mas já não preciso, já tenho o prazer de ir às compras e comprar roupa para o meu filho. Pastor, já posso ir comprar sem problemas. Há uns anos atrás, escuta, só para entenderes, a palavra, o poder da palavra profética. Há uns anos atrás recebemos uma pastora, a pastora Marli, na nossa casa. E era suposto estar lá uma semana, mas pastor gosta de estar com os irmãos em comunhão e acabou de ficar mais um tempo, não é? Uma pastora da igreja, Deus é amor. Eu podia dar aqui o testemunho como ela vem à nossa vida, mas é no encontro do nosso estilo de vida, que é acolher pessoas. Já acolhemos inúmeras pessoas e a pastora Marli foi mais uma pastora que às 4 da manhã orava, nosso Deus, nosso Pai. E, meu Deus do céu, já está a orar. E no outro dia, nosso Deus, nosso Pai, com um vozeirão, uma mulher, mas tinha um vozeirão mais grossa que muitos homens aqui. E era uma bênção. O primeiro jejum de 24 horas, eu lembro-me que foi 12 horas. O primeiro jejum de 12 horas. Fui estimulado pela pastora a fazê-lo e fizemos juntos e foi uma bênção. Ela não sabia ler nem escrever, mas tinha uma unção. E ela disse para nós, eu vejo vocês. Deus me diz que eu vejo vocês nos Estados Unidos, às compras. Glorifica aí, por amor de Deus. Confirma aí. Amém. Glória a Deus. Eu nunca fui ao United States of America, ok? Nunca fui aos States. Vejo vocês nos Estados Unidos às compras. Com um cartão
E vocês estão às compras, nem se preocupam com o saldo. Aleluia. Aleluia. Assim como vocês, alguns poderão estar a receber, será? Também fui eu. Mas sabem que já esteve mais longe. Se calhar eu hoje não vou aos Estados Unidos porque não tenho tempo. Não sei se estás a perceber. Se calhar eu hoje não vou aos Estados Unidos por causa da pandemia. Mas a condição financeira já me possibilita estar nos Estados Unidos. Já não falta tudo para lá estar. Talvez o cartão de crédito e possa andar à vontade, se calhar ainda falta um pouco. Mas a viagem para os Estados Unidos, até mesmo tendo em conta o preço das viagens, não impossibilita assim muito. Mas naquela altura, era algo impossível. E eu olhei para aquela profecia assim, meio cabuloso, meio duvidoso. Porquê? Porque não tinha os olhos da graça. Da abundante graça, daquilo que Deus pode fazer. Deus, através da sua abundante graça, pode fazer imensas coisas. Amém? Então, a primeira característica, para não me estender muito, já me estou a esticar um pouco na mensagem. A primeira característica da graça abundante de Deus é que a mesma é gratuita. A abundante graça de Deus é gratuita. Você não tem que pagar oferta, dízimo, não tem que sacrificar. Não, ela é gratuita. Ela está disponível para todo o mundo, toda a humanidade. Basta crer. Basta crer. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Diz assim comigo, gratuitamente. É de graça. É de graça. Está disponível para todos nós, por sua graça, gratuitamente, por sua graça, através da sua graça, mediante a redenção, mediante a libertação, a reabilitação, o reparo, a salvação que há em Cristo Jesus. Por meio dele, nós podemos alcançar esta graça, este favor, este carimbar de passaporte nos levará à vida eterna. Reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, reconhecendo Jesus não somente como um profeta, mas o profeta dos profetas, o sumo sacerdote, que morreu por nós numa cruz para nos dar salvação. Nós alcançamos esta graça e jamais poderemos esquecer. Isto é gratuito. Está disponível. Não desvalorizemos aquilo que de mais precioso nós temos como fosse algo dado de borla. Costumo dizer que, Deus, não me des assim um carro de borla. Como é que eu hei de explicar esta... Costuma-se dizer que tudo aquilo que é dado de graça, a tendência é não valorizar, não estimar, não ter zelo algum. Quando as coisas não são nossas, e olha que temos tido uma vasta experiência nisso, quando as coisas não são nossas, trata-se de uma forma qualquer. Não custou nada, mas esta custou o sangue. É gratuito para nós, mas houve alguém que pagou um preço. E esse alguém é Jesus Cristo. Morreu por nós, pelos nossos filhos, por toda a humanidade. É gratuita, mas que possamos dar valor. Que não caia no esquecimento, que possamos aprender isso, entender isso todos os dias da nossa vida. E no mês de janeiro nós vamos entender isso, todos os meses, como é óbvio, toda a nossa vida, mas que seja um mês de consagração onde nós dizemos assim: Pai, neste mês eu vou buscar mais da Tua abundante graça para a minha vida. Segunda característica da abundante graça de Deus, para além dela ser gratuita, ela é para todos. Todos, ela está disponível a todos. Mas aquela é muito mal. Está disponível para ela. Mas aquela matou, está disponível. Mas na prisão, sim, a abundante graça de Deus não é limitada ao espaço, ao tempo, à personalidade, ao caráter de alguém. Não, ela está disponível. Óbvio, temos que querer. Temos que querer receber. Temos que nos dispor. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Amém. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. A graça de Deus é inclusiva.
ela inclui, ela chama para perto, ela busca que as pessoas estejam perto dela, ela é inclusiva. Podemos nós não ser inclusivos? Deixar de incluir alguém no nosso rol de amizades? Que o mês de janeiro seja marcado pela abundante graça inclusivo da nossa vida, que ela inclua a nossa vida, mas que nós possamos, através da abundante graça, incluir pessoas na nossa vida para que elas possam experimentar a boa e agradável vontade de Deus, manifesta através da abundante graça. Terceira característica da abundante graça de Deus: ela é suficiente. Mas eu gostava... Não é suficiente. Através da abundante graça temos que ter discernimento para entender que nós podemos alcançar mais e mais. Amém. O primeiro passo para a prosperidade é o discernimento de quem Ele é, do que Ele pode nos dar. Não é primeiro colher na terra e depois buscar no céu. Não, primeiro vou buscar a vontade dos céus para depois poder semear na terra e poder colher na terra. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então Ele disse-me: a minha graça basta-te, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus é suficiente. Eu quero dizer que ela não está acumulada num jerrycan de 25 litros. Que ela não está num contentor. Ela é ilimitada. Ela é suficiente, mas também é ilimitada. Dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Sabem o que é que vai limitar a graça de Deus? É a tua vontade. É o teu querer. É a tua fé. A graça desbloqueia. A graça empodera. A graça revela. A graça é o bem mais precioso que nós podemos ter aqui nesta terra. A tua graça, a minha graça, basta-te. Em meio às perseguições. Em meio às situações mais controversas que poderiam haver. Em meio às tramóias para matar um apóstolo. Em meio às mentiras, à desvalorização, em meio às humilhações, às agressões, em meio a tudo isso, a minha graça te basta. Em meio à doença, a minha graça te basta. Em meio à minha pobreza, a minha graça te basta. Em meio ao desemprego, a minha graça te basta. Em meio às humilhações que poderemos passar, a graça dele nos basta. A abundante graça dele nos basta. Sabem o que nos leva a enfraquecer esta terra? É quando perdemos o sentido de riqueza do céu. Aquilo que nos leva a padecer nesta terra é quando perdemos o sentido de riqueza que está reservada para nós no céu. Não tenho nada, não sou nada, perdemos identidade, esquecemos as riquezas que estão reservadas para nós. Nunca vou conseguir, esquecemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquela porta, meu Deus, quem é o nosso Deus? Deus do impossível. E a graça dá-nos essa capacidade de discernir. E por último, a abundante graça de Deus justifica. Ela justifica. Tito capítulo 3, versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornaremos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, nós estávamos condenados ao pecado, condenados à morte eterna, condenados ao fogo eterno, mas a graça de Deus, escutem, a graça de Deus nos dá a oportunidade de estar com Deus eternamente. Nós somos falhos, nós somos sujos, nós falhamos, somos justificados. O advogado fiel estará lá para nos justificar, para dizer, não, eu já sofri por ele, eu já morri por ele, eu já levei na cruz todos os pecados, o cálice da morte, aquele cálice, não somos nós, temos que beber pela graça. Foi Jesus, ela justifica-nos, e é essa graça, abundante graça, que nós esperamos colher, ver e desfrutar, como é óbvio, durante o mês de janeiro. E claro, todo o ano. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Os outros pontos características que eu poderia partilhar é a graça é viva. Ela é viva. A graça de Deus, ela trabalha a nosso favor. A graça de Deus é rica, é abundante, é maravilhosa, é brilhante. Mais do que o ouro, é valiosa. É valiosa, é próspera. A graça tem várias formas de agir, várias formas de se comportar, manifestar, seja onde for. Em África manifesta-se de uma forma, em Portugal manifesta-se de outra, no Brasil. Existe uma multiforme da graça abundante de Deus agir nas nossas vidas. E por último, a graça de Deus é super, não é só abundante, é super abundante. Amém. Transborda. Transborda nas nossas vidas se nós colocarmos os óculos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Deus pode. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Ele prospera, a superabundante graça de Deus. Prospera-nos. Podem ofertar, podem honrar a Deus, porque não se preocupem, porque a graça de Deus, tal como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, ela é ampla suficiência. Ela vai vos dar a capacidade, o discernimento da abundante graça, dá-nos a capacidade de honrar a Deus com os nossos corações, com as nossas ofertas. Pessoal, a colheita tem sido tão grande, eu nem sei como. A bênção sobre o ministério, vamos estar todos nessa mesma onda. Vamos escolher juntos, desfrutar juntos dessa graça. Amém?